Abra suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 9, a partir do verso 36. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Não podemos perder tempo, porque o maior inimigo de um pregador é o tempo. Mas o Senhor já tem nos honrado aqui. Se a gente fosse embora, já teríamos aqui sido impactados. Tudo que aconteceu. Aleluias. Quem encontrou, diga: eu me importo. E a palavra do Senhor diz em Mateus 9:36: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Deixa eu ler mais uma vez. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Pai, eu coloco, Deus, esta palavra diante de Ti. Peço ao Senhor revelação do Teu Santo Espírito. Deus, vem abençoar essas pessoas que entraram nesta noite carente da Tua presença, carente da Tua palavra. E que cada um, ó Deus, saia daqui abençoado com tudo aquilo que vai ser falado. É isso que nós pedimos e agradecemos pela presença do Teu Santo Espírito. Você diga amém. Podeis assentar, amados. Olhe para a pessoa que está do seu lado depois que sentar e diga: eu quero me despedir de você. Diga: eu agora quero fazer uma viagem. Diga: e nesta viagem eu não quero ser incomodado. Diga para essa pessoa: eu não vou dormir, não vou cochilar. É porque os meus ouvidos, meus olhos, a minha mente precisa estar voltado na palavra de Deus. Diga para ele: me perdoe, mas no final a gente conversa. Nem se você está com o celular, tire do volume, fique em silêncio. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Mateus 9:36. Eu não podia falar de outra coisa, irmão, porque o tema, na verdade, deste mês para a Convenção Batista é Eu me importo. E esse texto me chama a atenção, esse texto de Mateus capítulo 9, e aqui a gente poderia ler a partir do 35 também, mas ele está falando aqui sobre a seara e os ceifeiros. Quantos aqui são ceifeiros? E quantos aqui são seara? Nós somos searas e somos ceifeiros. Diga: eu sou seara, mas também sou ceifeiro. E esse texto aqui, irmão, apresenta Jesus enxergando com o coração. A Bíblia diz que ele viu a multidão. E nós sabemos que numa grande multidão não só tem salvo. Nós sabemos que numa grande multidão não só tem pessoas curadas, pessoas restauradas. Mas é como uma pescaria, quando nós jogamos a rede, vem todo tipo de peixe. Jesus, irmão, nem sempre, ou pelo menos aqui, ele condenou a multidão. Ele sabia que no meio daquela multidão existia alguém, ou existiam pessoas com necessidade. Primeira lição que eu quero trazer para a sua vida é: não importa qual é a multidão que você está, Deus está lhe vendo. Pastor, eu estou no meio de 7 bilhões de pessoas, eu estou no meio de uma cidade que deve ter aí 200 mil habitantes. Deus está te vendo. O mesmo Deus
que viu aquela multidão no passado é o Deus que pode te ver. Jesus olhou para aquela multidão com um olhar diferente, não apenas com o olhar de visualizar uma simples multidão. Mas Jesus, quando olha para alguém, sempre que ele parou para olhar para alguém, sempre que ele procurou para olhar para alguém que tivesse a sua imagem, é porque ele viu algo especial ou ele viu algo que alguém estava precisando mudar. Eu quero lhe dizer que Deus está olhando para a sua situação, Deus está olhando para a sua família, Deus está olhando para o problema que você está passando, Deus está olhando para os mínimos detalhes da sua vida. Às vezes você fica, ninguém olha para mim, ninguém me dá atenção, ninguém ligou para mim, ninguém me fez uma ligação, ninguém me deu parabéns, ninguém mandou presente, ninguém botou meu nome no Face. O importante é que Jesus está de olho em você. Eu posso até perder você de vista. Os líderes de célula podem até perder você de vista, os diáconos, os obreiros, os pastores, mas Jesus não vai te perder de vista. E a prova de que Ele não te perdeu de vista é que você está nesse lugar hoje escutando essa palavra. A prova disso é que você está dentro da casa do Senhor. Diga obrigado, Deus, porque o Senhor lembrou-se de mim. Porque às vezes vai dizer, não, eu lembrei de Jesus e fui à casa do Senhor. É mentira sua. Você está aqui porque Jesus lembrou de você e Ele abriu essas portas para você entrar. Esta igreja aqui é uma oportunidade que Deus abriu para a tua mudança, para a tua transformação, para o teu milagre. Diga, essa palavra é para mim. Vou liberar você para falar com o seu irmão. Olhe para o seu irmão e diga assim, quem devia ouvir essa palavra não está aqui. Ele se importou, irmão, com as pessoas. Ele se envolveu com as dificuldades. Ele se preocupou com a situação que ali o povo tinha passado. Eu não sei se alguns estavam passando necessidade de comida, necessidade de cura. Jesus ali quis trazer também um exemplo para a igreja, quis trazer um exemplo para os seus discípulos, porque esse texto aqui fala da seara e os ceifeiros, porque estavam aflitas, diz, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque a Bíblia diz que estavam aflitas. A primeira palavra diz que a multidão estava, irmão, aflita, ou as multidões estavam aflitas. Aí, a segunda pergunta que Jesus te faz nessa noite é: quais têm sido as tuas aflições? Ei, mulher, homem, qual tem sido as tuas aflições? Se você olhar com os olhos espirituais para os lados, para os montes, você vai ver os olhos de Jesus olhando para você, com os olhos da fé. Se você, irmão, começar a decidir ser uma pessoa espiritual, quando você chegar neste lugar, ou na sua casa, ou num grupo de estudo, numa célula, você vai ver os olhos de Jesus sobre você. Ele diz que quando estiver 2 ou mais reunidos em seu nome, Ele promete que vai estar. Ele promete que vai estar. E não foi diferente naquele dia. Tinha uma multidão ali querendo Jesus. Tinha uma multidão ali querendo se aproximar de Jesus. Tinha uma multidão ali porque estava com aflição. Eu não sei se estava aflito por causa do filho. Eu não sei se estavam aflitos por causa do casamento. Eu não sei se estavam aflitos por causa do marido, da esposa, do emprego. Eu só sei que estavam em aflição. Talvez você diga, pastor, aquela multidão estava interessada com o que Jesus tinha para dar para eles. E nós estamos à procura de Jesus por quê? Porque Ele tem algo a nos oferecer? Você está interessado na bênção, mas também está interessado no abençoador? Se você estiver pensando na bênção e no abençoador,
Ele vai realizar o desejo do teu coração. Se você está esperando a promessa, antes você precisa desejar aquele que é o dono da promessa, aquele que é Senhor, aquele que é todo-poderoso, aquele que tem a chave na mão, aquele que é juiz, aquele que é advogado, aquele que venceu a morte por mim e por você. E como nós lemos antes aqui, ele se fez pobre no meu e no teu lugar, para nos fazer ricos. Rico de paz, rico de alegria. Diga, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Jesus se envolveu, irmão, com a multidão. Uma das perguntas que a igreja hoje precisa responder: como Jesus conheceu a multidão? Jesus reconheceu a necessidade da multidão. O que a igreja hoje precisa reconhecer é: será que Jesus conhece as minhas necessidades? Será que Jesus conhece as tuas necessidades? Olha para quem está do seu lado e pergunta: será que Jesus conhece as tuas necessidades? Se você for uma multidão sedenta por Jesus, Ele vai conhecer as tuas necessidades e Ele vai te responder. Ele vai responder às tuas necessidades. A necessidade que eu não posso realizar, a necessidade que o irmão que está aí do seu lado não pode realizar. Jesus enxergou, irmão, uma grande multidão. E um dos grandes desafios da igreja hoje, e muitas vezes do irmão, é enxergar o perdido, é enxergar o aflito, é enxergar o que estão em dificuldade. E nesse mês, esse dia, tanto ontem como hoje, o culto de missões, Jesus nos chama a olhar como Ele olhou para os aflitos. Diga, eu preciso olhar para os aflitos. Diga, eu preciso olhar para os aflitos. As pessoas estão precisando. Eu preciso procurar conhecer, irmãos, como crente, qual é o problema da minha cidade, qual é o problema do meu estado, qual é o problema do meu bairro. Eu tenho certeza que aqui tem um monte de gente com problemas, aflitas. E Deus nos incomodou a trazer essa palavra. Você que entrou aflito nesse lugar, eu quero lhe dizer que talvez eu não possa tirar a tua aflição, mas eu posso te dizer, assim como Deus disse a Josué em Josué 1:9: não te mandei eu ser forte e corajoso. Não te mandei eu ser forte e corajosa. Seja corajoso, seja corajosa. Deus nos inquietou para olhar as aflições de Maranguape 2 como igreja. E se você nunca se preocupou com os outros, é hora de você começar a se preocupar. Diga, eu preciso me preocupar com os outros. Jesus, Ele reconheceu os problemas daquelas pessoas. E com certeza eram problemas sociais. Jesus, Ele quer que nós nos compadecemos das necessidades, principalmente de salvação, daqueles que estão no mundo. Porque Jesus se compadeceu. O capítulo 9 registra várias ações de Jesus. O capítulo 9 você vai ver Jesus curando naquele lugar. Você vai ver Jesus libertando naquele lugar. Libertando os endemoniados. Entendendo os necessitados. A igreja, você, a igreja, precisa também se compadecer. Existem alguns demônios e um deles é: o que é que eu tenho a ver com isso? Diga, misericórdia. Eu não vou dizer demônio, mas existe um espírito, às vezes, que a gente de tanto assistir Cardinô, irmãos, de tanta gente assistir televisão de desgraça, a gente já não sente mais nada quando vê um ferido. Lembra do bom samaritano ali de Lucas 10:33? Passou o levita, passou quem mais? Passou um monte de gente importante, diz a palavra de Deus. Mas ninguém ligou para aquele homem que tinha sido assaltado, que tinha sido ferido. Passaram muitos que olharam: o que é que eu tenho a ver com isso? Eu tenho nada a ver com isso.
Você já pensou naquele dia que Jesus lhe salvou? Se Jesus, quando você se aproximou dele, se Jesus olhasse para você e dissesse: o que é que eu tenho a ver contigo? Mas ele decidiu te salvar. Ele decidiu mudar a tua história. E agora ele quer te usar para olhar para as multidões de Maranguape 2. Ele quer te usar para olhar aqueles que estão com problema, aqueles que estão caídos. Ei, Jesus quer fazer de você um bom samaritano. Você, mulher, Deus quer te dar um espírito novo de bom samaritano. Você precisa se compadecer como Jesus. Você precisa chorar pelos perdidos. Às vezes o nosso papel é de vir para a igreja e pedir bênção, pedir bênção, pedir bênção, pedir bênção, pedir bênção. Comece a pedir as vidas. Comece a pedir almas. Comece a pedir filhos espirituais. Você precisa ter compaixão, irmão, como Jesus. Você precisa olhar os que têm necessidade de abraço, de uma palavra, principalmente de salvação. Eu quero lhe dizer que Jesus tem um alvo. A Bíblia diz que Jesus pregou para multidões. Ele viveu, conviveu com a multidão. Ele atendeu uma multidão. Mas ele ainda tem tempo para olhar para cada um de nós individual. Ele pode olhar para uma multidão. E talvez você diga: ele não tem tempo para mim. Ele tem tempo para você. Olhe para quem está do seu lado e diga: Deus está olhando para você. Está olhando para a tua casa. Está olhando para as tuas dificuldades. Diga: obrigado, Jesus, por olhar para mim. O grande desafio, irmão, é se importar com o povo. O grande desafio é a gente fazer como Jesus. Jesus percorria todas as cidades e povoado, diz o versículo 35. Jesus não ficou parado, ele percorreu, ele andava. Ele olhava os problemas que estavam lá na sua cidade, na sua nação. Aí eu pergunto: você tem percorrido, irmão? Você tem andado como aquele missionário teve aqui ontem? Não estou pedindo para você fazer igual. Mas dá para a gente fazer alguma coisa. Diga: dá para eu fazer alguma coisa. Versículo 35 diz que Jesus percorria, não era alguma cidade. A Bíblia diz que ele percorria todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Você está pregando o evangelho do reino? O que é que você tem feito? O apóstolo Paulo nos orienta a desenvolver a nossa salvação. Desenvolva a sua salvação fazendo como Jesus, percorrendo a cidade, percorrendo Maranguape, falando do amor de Jesus. Muitas vezes o irmão Jonas fica triste por aí andando, dando uma, duas literaturas. Ei, chamado para ganhar vida é para todo mundo. Às vezes nós queremos ir para o céu, mas nós parece que não queremos dividir o céu com ninguém. A gente quer que o céu seja só nosso. Diga: eu preciso andar na terra. Eu preciso falar de Jesus. Você precisa ensinar como Jesus. Você precisa pregar o evangelho do reino. Jesus curou, irmão, doenças de enfermidade. Mas o diabo muitas vezes coloca em nós o repúdio a essas pessoas, porque está doente, porque está com a ferida. Ah, é pobre, é miserável. Jesus não teve medo de adoecer. A prova de que ele não teve medo de adoecer é que ele te aceitou cheio de pecado. Ele me aceitou cheio de pecado. Ele me aceitou cheio de enfermidade. Olhe para quem está do seu lado e diga: por favor, eu sei que tem pecado, mas não fuja de mim. Não fuja de mim. Se Jesus me suportou, os irmãos precisam também me suportar. Às vezes, irmão, estamos tão preocupados só conosco, que não conseguimos, irmão, enxergar nada do que Jesus enxergou. Às vezes a nossa preocupação é com o nosso próprio umbigo. Às vezes a nossa preocupação está só com a nossa casa. A nossa preocupação está só com a nossa família.
Às vezes a nossa preocupação está só em a gente se dar bem. Mas Jesus se preocupou com a multidão. Jesus se preocupou com os outros. E você precisa se preocupar. Você precisa se preocupar comigo, eu tenho que me preocupar com você. Mas quem mais a gente precisa se preocupar é com o mundo. Quando você vê aquele bêbado ali, olha, na frente, quando ele estiver falando aquelas palavras, se todo mundo passar ali e começar a profetizar salvação, ele será salvo em nome de Jesus. Comece a passar e declarar libertação, que haja libertação na tua vida em nome de Jesus. Eu morava no bairro da Morte em 1986. Jordão era conhecido como o bairro da Morte. Nós ungimos aquele bairro tantas vezes. Nós subimos aos montes. A gente fazia campanha de oração. A gente fazia tanta coisa, irmãos, espirituais. E tinha gente que dizia que era loucura, que isso não ia dar certo. Uma casa que um dia desse lá era 40 mil. Hoje você compra por 200, 250 mil, até mais. Hoje não é mais conhecido. Queriam até mudar para Nova Boa Viagem. E o povo não deixou. Queriam trocar bairro da Morte, que era Jordão, lugar de milagre, queria mudar Nova Boa Viagem. Não, vai continuar sendo Jordão. Nós nos preocupamos. Nós nos importamos com aquele bairro. A cidade da Morte era conhecida como Cabo de Santo Agostinho. Hoje tem 80% da população evangélica e convertida, irmão. Porque teve igreja que olhou para ele, igreja que olhou para a multidão, como Jesus olhou, com olhar de compaixão, com amor. Jesus vai salvar a sua vizinhança. Jesus vai mudar a história do seu vizinho chato. Jesus vai mudar a história daquele bêbado, daquele violento, daquele ladrão, daquele prostituto, daquela prostituta. Jesus vai mudar a história. Oh, aleluia. Quando você se importar. As multidões estão aí, irmão, nos esperando, pedindo socorro, por salvação. A multidão está aí esperando um aperto de mão. A multidão está aí. Às vezes, irmão, nós somos consumidores de evangelhos. Consumidor de cultos. Você tem que vir aos cultos. Mas você tem que consumir e você tem que distribuir. Não seja apenas um celeiro da palavra de Deus. Mas seja um celeiro e que ao seu tempo vai abrir as portas e vai lançar a semente. Celeiro não é só para guardar semente. Celeiro não é só para guardar fruto. Celeiro é para juntar e no tempo certo distribuir. Pegue essa palavra, irmão, e leve para outros. Diga para eles que Jesus o ama. Ah, essa igreja aqui já tem muita gente. Não tem não, isso aqui é muito pouco para o que Deus quer colocar no céu. Quem vai habitar o céu é você. Quem pode encaminhar as pessoas para o céu é você. Mas você precisa se importar. Você tem que se importar com o rico, com o pobre. Ah não, mas a Bíblia diz sobre o rico. O que é que a Bíblia fala? É mais fácil passar o camelo no buraco da agulha do que entrar um rico no reino do céu. Ele disse mais fácil, mas ele disse que não entraria. Porque se você tiver esse pensamento, então não peça riqueza a Deus. Fique miserável e pobre pro resto da sua vida. Para que você está querendo riqueza? Peça salvação para o rico, peça salvação para o pobre, peça salvação para o político. Ore por Dilma, Deus vai salvar ela. Comece a orar por Ana Maria Braga, ore pela Rede Globo, ore pelo dono. Televisão vai ser tudo evangélica em nome de Jesus. A pessoa vai ligar o canal, misericórdia, só tem crente. E eu já escuto gente falando isso. Toda a TV agora é evangélica. Eu creio nisso, isso vai acontecer em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu me importo, você se importa. Oh Deus. O que você sente quando você vê um aidético? O que você sente quando você vê alguém sendo preso? Alguém que a polícia prendeu porque matou. O que é que você sente? Eu acho é bom. Sangue de Cristo, irmão. Você tem que se importar.
Naquela multidão que Jesus olhou, você acha que não tinha assassino no meio, não? Você acha que não tinha ladrão naquele meio, não? Você acha que não tinha pessoas erradas naquele meio, não? Mas a Bíblia diz que Jesus olhou para aquela multidão e aquela multidão estava aflita. Aquela multidão estava também exausta. A Bíblia diz que estavam ali como ovelha que não tem pastor. O que eu vejo é que, como existia multidões de crente ali que estava como uma ovelha que não tem pastor. Ei, ainda cabe ovelha no aprisco. Ainda cabe ovelha no aprisco. Jesus quer ser o teu pastor. Ele quer ser o teu pastor. E o Salmo 23 diz que se Ele for o teu pastor, nada vai te faltar. Você não entendeu essa palavra? E aqui, Edivaldo, Salmo 23 fala o quê? Se o Senhor, Ele for o teu pastor, não vai te faltar. Ele não diz que vai faltar alguma coisa. Ele diz que nada vai faltar. Disse o salmista. Quantos salmistas nós temos aqui? Todo adorador é um salmista. Diga, todo adorador é um salmista. Irmãos, esta hora tem muita gente aflita por aí. A Bíblia diz que a multidão estava aflita. Tem muita gente aflita em Pernambuco, Brasil e outras nações por aí. Possivelmente sem saída, sem oportunidade, exaustos, cansados, querendo desistir de tudo. Querendo desistir de tudo. Mas nós vamos orar para que Deus estenda a sua mão e os seus olhos estejam sobre esses aflitos, esses exaustos. Tem muitos que estão como se não tivesse pastor. Possivelmente aqui tem gente que vem para os cultos, mas estão como se não estivesse pastor. Eu quero lhe dizer que você tem pastor. Pastor que lhe ama, pastor que se preocupa e pastor que ora por você. Eu não sei, mas eu me importo com você. Eu não posso falar pelos outros, mas eu me importo com você. Eu choro pela sua vida. Eu oro pela sua vida. Eu fico preocupado com cada um de vocês. Quando eu peço para mim, eu peço para vocês. Quando eu peço minha felicidade, eu peço pela felicidade de vocês. Quando eu peço pela minha família, eu oro pela família de vocês. Jesus se importou por mim. E eu me importo com vocês. Eu disse aqui a uma irmã: o teu problema agora é meu problema também. Eu entrei na tua guerra. E eu quero lhe dizer que se você está sem força para guerrear, eu quero guerrear junto com você. Eu vou te ajudar. Agora eu posso te ajudar orando, eu posso te ajudar te orientando, eu posso te ajudar lendo a Bíblia com você. Eu posso te ajudar, pelo menos ouvindo, mas eu não vou atrapalhar você. Pelo menos como Jesus olhou, eu vou olhar para a tua situação e vou olhar para você. E Deus pode mudar a tua história. Quantos creem que Jesus pode olhar para você? O Senhor é teu pastor e nada te faltará. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, fala sobre tempos difíceis. Eu sei que nós estamos passando tempos difíceis. Quem pode abrir a Bíblia aí no livro de 2 Timóteo 3, 1. Aleluia, Jesus. Eu queria um voluntário que lesse Timóteo 3, do 1 ao 5. Você fica de pé e pode ler bem alto. Você vai ficando de pé e vai lendo bem alto. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Aleluias.
Amém, irmãos? O versículo 5 me chama a atenção que ele diz: nos últimos tempos aparecerão também pessoas com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. E a Bíblia diz: afaste-te desses. Então você escutou aqui, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Então a própria Bíblia já falava nos tempos difíceis. E nesses tempos difíceis que nós estamos passando, que é tempo de crise, eu quero lhe dizer que Deus, ele continua com o mesmo poder para olhar para você. Não importa qual é a distância que ele está de você, se você olha fisicamente, mas ele olha para você. Ele se importa com você. Ele se importa com você.